Venho aqui nesse momento de conversa, nesse momento de aprendizado, né, junto com os irmãos. Um momento de muita responsabilidade, né, e um momento que a gente sempre fica com um pouco de temor, né, ou muito temor, né, por trazer a palavra do Senhor aqui para todos os irmãos presentes. Uma responsabilidade, né, que devemos que assumimos, né, e que devemos tratar com muita responsabilidade, cuidado, com zelo. E por isso pedimos a orientação ao Senhor para que Ele esteja com nós nesse momento. Hoje eu fiquei com... Na verdade, eu tinha um tema, né, que eu estava pensando para a semana passada, né, para os jovens, só que em cima da hora eu lembrei que eu ia fazer a prova do Enem, né? Eu não estava me lembrando que eu ia fazer a prova, né? Aí eu, vou fazer a prova. Então eu fui fazer a prova, né? E não deu para trazer. Aí, quando foi, eu estava com esse tema em mente, mas de repente eu me lembrei de ver lá no grupo da igreja se o culto não era algum culto temático, e eu vi que era um culto de família. E eu falei, eita, já não vai dar certo aquele meu tema, né? Então eu tive que mudar. Mas peço a Deus que esteja comigo e conosco nesse momento, para que tudo seja encaminhado e tratado da melhor maneira possível. Então eu escolhi como tema o seguinte: porque os cristãos têm que se preocupar com os métodos de educação. Porque os cristãos têm que se preocupar com os métodos de educação. E eu trouxe eu escolhi esse tema porque eu vinha, né, aproveitei um pouco do que eu vinha do tema anterior, né, que eu ia pregar a respeito dos 507 anos da Reforma Protestante, né? Não a respeito só desse tema, mas na verdade dos jovens, né? Porque era um culto para jovens. E uma das coisas que eu percebi quando estudando naquele tema é do quanto aqueles jovens que influenciaram a Reforma Protestante, que influenciaram os valores cristãos, né? A transformação não só dentro do meio religioso, mas também do meio acadêmico, o quanto eles tinham cuidado com a educação, né, desde os seus pais. Então eu escolhi esse tema porque trata muito diretamente a nós pais e também aos jovens, né? Então casa bem com a família. Por que devemos cuidar da educação? O que há de risco? Por que devemos ter esse cuidado, né? Então, uma das preocupações do que devemos ter esse cuidado, né? O filósofo James Smith, né, ele falou o seguinte, que por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica. Quem é James Smith? É um filósofo americano, na verdade ele é canadense-americano, né, ele tem dupla nacionalidade. Ele escreveu um livro que está bem conhecido, que é Você é Aquilo que Você Ama. Eu acho que alguns de vocês já ouviram comentar. Então, por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica. O que isso quer dizer? Que não existe uma pedagogia que não tenha um modelo de ser humano por trás. Então, tudo aquilo que vai ser ensinado, em seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar, seja na igreja, existe um modelo de ser humano por trás. É isso que esse filósofo vai dizer. Então, pensando nisso aí, se existe um ser humano por trás, né? Então, por que nós devemos se preocupar? Porque nós, cristãos, nós temos um modelo de homem a seguir. Então, nós não seguimos um homem qualquer. Nós não podemos ser influenciados por qualquer pessoa. Então, a pedagogia que está no mundo, né, que está nessas diversas formas de ensino, será que ela é fundamentada no mesmo homem que a nossa? Ou pelo menos a que a nossa deveria ser?
Então, quando a gente abre lá em 1 Coríntios, primeiro capítulo, o capítulo 11, versículo 1, a gente vê o modelo do homem a quem nós devemos seguir. Primeira Coríntios 11, 1. Capítulo 11, versículo 1. Então, um versículo bem conhecido de todos, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a nossa pedagogia, né? Se toda pedagogia tem um homem, um ser humano por trás como um modelo, né? A nossa pedagogia tem que ter como modelo quem? Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo para tudo aquilo que nós pretendemos fazer, inclusive no que diz respeito aos estudos, né? É bem conhecida aquela passagem, né, que quando Jesus está lá no templo e ele ali logo novo, ele vai estar ali com os mestres da lei, que não eram homens qualquer. É interessante entender que aqueles mestres da lei não eram homens que não sabiam das escrituras. Eles sabiam e eram decoradas, né? E naquele tempo eles eram muito acostumados a fazer disputas, né? Então, não eram qualquer pessoas, mas ele chega ali e desde já ele já mostra o seu preparo. E ali ele já mostra que já sabia e já dominava. Inclusive, Jesus ele passa a ensinar aos mestres da lei naquele momento. Mas falando no modelo a seguir, e aí a gente pensa quais os modelos, né? Os jovens, a gente tem seguido não só os jovens, porque os dados que eu vou passar aqui não tem só respeito aos jovens, né? Mas diz respeito à sociedade brasileira e talvez, né, a parte dos cristãos. Porque eu acho que evangélicos hoje no Brasil, né, estão na casa dos 40, 45 milhões, não é isso? 40% né? Aí juntando já com o católico? Não, só evangélicos, né? Então, quando junta os católicos, então entre cristãos, né? Então vamos dizer que tem 80%, 90%, eu acho que é 90%, né? Então, se a gente está numa nação onde tem mais de 90% de cristãos, qual deveria ser o resultado, né? Se a gente tem Jesus, se a gente tem Ele como nosso modelo, a quem devemos imitar, e se a nossa pedagogia está condizente com aquilo que a gente acredita, quais são os homens que nós temos colocado em destaque na nossa sociedade? Então eu vou pegar um dado aqui, que eu vou falar o nome de 20 pessoas. São os 20 maiores influenciadores hoje do Brasil. É um dado atual, é de 2024, mas eu vi mudou um pouquinho, né? Em 2022 eu tinha visto, ou 2020, né? E a lista está assim, né? Primeiro lugar, Whindersson Nunes. Segundo, Anitta. Terceiro, Felipe Neto. Quarto, Camila Coelho. Quinto, Eduardo Santos. Sexto, Flávia Pavanelli. Sétimo, Luísa Sonza. Oitavo, Carlinhos Maia. 9, Bianca Andrade. 10, Léo Picon. 11, Gabriela, nem sei quem é. Rato Borrachudo. Tata Werneck. Kifera. Gustavo Stalker. Tássia Naves. Luca Lira. Larissa Manoela, Cristian Figueiredo e Juliana Paz. A maioria que eu nem conheço, e os que eu conheço eu não queria nem conhecer, né? Infelizmente, né? Mas são 20 nomes. Numa sociedade que tem mais de 90% de cristãos, qual desse nome aqui é uma pessoa assim que você, pô, esse cara aí é um cara assim bom assim para a gente pegar assim 10%.
10% assim das ideias, né? É um cara assim que tem 10% das ideias dele é cristão, né? Eu não sei, talvez vocês conheçam alguma dessas pessoas, mas aqui não tem, e isso também não ia dizer que ia ser muito melhor se tivesse o nome de algum religioso aqui. Não estou dizendo isso. Mas se a gente tem 90%, e esses dados basicamente em seguidores de internet, né? Coisas assim, eu acho. Eu acredito que dentro da igreja cristã, né, a gente siga pessoas, né? Eu acho que o pessoal usa Instagram, né, dentro das igrejas ou redes sociais. Então, se os cristãos usam redes sociais, seguem alguém, e é mais de 90%, por que não tem ninguém de fato relevante, né? Por que não tem ninguém parecido com aquilo que a gente deveria esperar? Então, se são esses homens que influenciam a nossa sociedade, muito facilmente, esse exemplo de homem, esses personagens, eles entram na pedagogia. E aí, você vai falar, não, Dimas, não entra não. Aí eu lembro de numa escola, lá próximo ao quartel, tem uma escola, e às vezes eu vou jogar lá, basquete, futsal, e por vezes eu chego lá, ele está com um monte de criancinha. Quando o educador físico está lá cheio de criancinha, ele está escutando esse povo aqui, né? Anitta, não sei quem, um monte de criancinha. E eu tive comentando isso, né? Aqui tive comentando com a Daniela, posso comentar seu nome? Tive comentando com a Daniela e ela falou que teve um problema parecido com essa aqui na escola aqui em Jucurutu, quando ela foi falar de algumas músicas que estavam sendo tocadas lá, que ela não concordava para as crianças, aquele tipo de música. Aí a professora que veio questionar, ela falou, não, mas tudo é metodologia de ensino, né? E era com letras banais, né? Ela só foi dizer, não, por que você não bota música de criança, né? Porque tem tanta música de criança. Para vocês que não sabem, um dos vídeos, os vídeos que tem mais visualização no YouTube são vídeos infantis, né? Porque as crianças, elas assistem o mesmo vídeo várias vezes. Então, tem alguns vídeos infantis que tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Não é só um não, são vários. Ou seja, então, música infantil, as crianças gostam. É óbvio, né? Mas por que se eu estou ensinando a criança, eu não uso música infantil? Pelo menos isso, né? E aí a gente tem que pensar em quem a gente está seguindo, né? Porque a gente está usando a internet. E de repente, desses 20 nomes que eu disse aqui, talvez tenha alguns irmãos que sigam. Mas talvez fosse bom vocês refletirem o que esse pessoal aí está falando. Se realmente é o caso, você tornar essa pessoa, né, uma pessoa de destaque nesse sentido. Porque isso tem um peso, né? Essa aqui é influenciador de tipo geral, mas uma vez eu vi os maiores influenciadores no que diz respeito à política, e lá estava a Anitta em primeiro e Felipe Neto em segundo, né? E a política, né? O que a Anitta tem primeiro em política? Ela é formada em quê? Em sociologia, política? É complicado, né? E depois mas isso é porque não existe outros exemplos aqui no nosso país bons. Existem vários bons exemplos. O problema é do que a gente quer se alimentar. Por exemplo, existe um brasileiro chamado Arthur Ávila. Ele ganhou um prêmio Nobel. Não é Nobel, porque ele não tem o nome de Nobel, mas ele ganhou a maior medalha de condecoração de matemática. Que se tivesse um Nobel para matemática, era dele. O cara não deve ter nem seguidor, né? Assim, que era um cara que poderia ser exemplo. A gente poderia estar falando aqui, porque foi um cara que chegou, conquistou, né, de uma maneira, mas a maioria dos jovens sabe nem quem é Arthur Ávila, né? E pior ainda se for entender o que ele
o que ele fez para conseguir essa medalha, né? Tratou de sistemas dinâmicos, é muito complexo, né? Ele na entrevista ele vai falar várias vezes, a pessoa não entende, aí ele fala, não, explique de uma forma mais fácil, aí ele fala de novo, a pessoa não entende, aí a pessoa meio que desiste, né? Mas assim, um jovem, você vai ver a história dele, a carreira dele, né? Por que os jovens não estão seguindo esse cara? Por que estão seguindo o Anitta? Isso estou falando desse exemplo até fora da igreja para entender que eu não estou falando aqui de alienação, de que a gente só deve... Ah, não, porque se não for para me seguir o pastor fulano, eu não posso seguir mais ninguém. Se não for para seguir uma cantora do meio gospel, eu não posso seguir mais ninguém. Não, a questão é quem realmente você está seguindo, né? Se você é professor, né, siga um exemplo desse cara, né? Vai ver lá o que ele aprendeu, professores dele. Não, segui a Anitta. Depois eu boto a Anitta lá para os meus alunos. Então, infelizmente, né, a gente não reflete na prática, né, aquilo que nós somos em números, né? Somos 90% em números, né, mas na prática, né, a resposta não tem sido condizente. A outra coisa que devemos observar e ter cuidado com a educação é porque a gente, diferente da pedagogia secular, né, nós lemos o homem a partir de uma narrativa bíblica. Isso faz total diferença. Por exemplo, a gente tem, quando a gente está estudando filosofia, né, um dos caras que a gente vê, e muitos já ouviram falar, né, é de Jacques Rousseau, né? Um dos grandes nomes ali, influenciadores da Revolução Francesa. Jacques Rousseau, ele vai dizer uma frase seguinte: o homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferros. Mas o que ele queria dizer com isso é que o homem possui uma natureza boa e ele é corrompido por um processo civilizador. Para Rousseau, o homem, ele nasce um cara bom. Você nasce uma pessoa boa, ingênua. E se o homem não fosse corrompido pela sociedade, né, se não fosse um meio, e aí eu não estou dizendo que o meio não influencia, mas estou dizendo do início, né, daquilo que é natural do homem, para Jacques Rousseau o homem é bom. É naturalmente bom. Mas foi algumas pessoas que atrapalharam. E a gente aprende que o homem é bom? O homem é bom? Quantas vezes a gente não já ouviu, né, o pastor Vitor Paulo falando a respeito, né? Que a gente consegue observar nos nossos filhos, né? As falhas, né? Os desvios de conduta logo cedo, né? Então, esse homem bom de Rousseau, esse homem ingênuo, que é totalmente corrompido pelo meio, não é verdade. E se você parte de uma pedagogia onde o ser humano é bom sim, né? É daí onde vem as ideias de que não, se você deixa a criança ir sozinha, pelo jeito que ela sempre vai fazer tudo certinho. E aí vai dar tudo certinho, porque o homem é bom, então você pega um monte de criancinhas e bota ela vamos dizer que você botasse ela na selva, então todas as crianças iam crescer de forma educada, pacífica, iam ser um monte de civis, de pessoas boas, iam formar uma sociedade, né? Mas a nossa visão bíblica, a nossa narrativa do homem não é essa. A leitura cristã do homem, né, ela vem de criação, queda e redenção. E isso muda tudo, né? Muda tudo de como a gente deve aprender e conduzir a educação dos nossos filhos, né? A gente pode ler um pouco a respeito da narrativa do ser humano, segundo uma visão bíblica, uma perspectiva bíblica, como está lá em Efésios, capítulo 1.
versículo 4 ao 14. Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 14. Vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a que ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vai falar um pouco da narrativa de uma forma reduzida. A gente fala da criação, dos propósitos do ser humano, segundo a Deus, da queda dele, da redenção, né, e do porvir. Quando a gente tira essa perspectiva de criação, de redenção, de criação, de queda e de redenção, da nossa pedagogia, da maneira que a gente ensina aos nossos filhos, da maneira que a gente ensina aos nossos alunos, tudo pode ser mudado de maneira totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Da criação a gente sabe, talvez é o que a gente mais comente, né? Por exemplo, é muito comum na criação a gente, na escola, falar que o homem veio do macaco, né? E parece que há uma dificuldade, infelizmente, hoje em dia, até dos cristãos, falarem, não, o homem não veio do macaco, o homem foi feito do barro. Está lá escrito, lá em Gênesis. Há uma dificuldade, parece, de a gente falar que isso é verdade. Há muito a ideia de que dizer, não, isso não é verdade, não. Isso foi uma forma pedagógica, né? Mas não foi assim, não. Deus pegou, foi um macaco mesmo, mas a gente vê alguns líderes, havia alguns líderes religiosos falando que não era assim. Né? Eu acho que eu vi o padre Fábio de Mello falando, acho no Jô Soares, que isso era apenas uma visão meio que filosófica da Bíblia, mas que na verdade não era assim. Né? Então, por que não é assim? Deus não poderia criar assim as coisas do nada? Deus não poderia criar o homem do barro de qualquer outra coisa que ele quisesse? E aí? Não, vai pela escola. Eu achei interessante, quando eu estava na reunião dos pais lá no SESM, que a Dalu estava passando ali a teoria, né, a respeito da educação, alguma coisa mental, né, e ela foi seguindo, né, um estudo. Né, mas só que quando chega nessa parte eu achei corajoso e bem interessante da parte dela. Ela falou, claro que a gente aqui na escola não acredita que o homem veio do macaco. Né? Eu achei isso muito corajoso, então talvez a gente
interessante da parte dela, né? Porque ali tinha pessoas que com certeza não acreditam, né? Talvez as pessoas pudessem dizer, pô, essa mulher é meio alienada, eu vou tirar meu filho daqui porque eu acredito na evolução. Eu achei bem corajoso da parte dela. Mas são coisas assim, simples. Se a gente for olhar para Deus, é simples de fazer. Para Deus, o que é complexo para Deus fazer? Mas a gente deixa isso de mão. Se a gente for falar da queda, né, por exemplo, aí a gente vem como Rousseau, que diz que o homem é bom, né? Ele é bom e a gente já aprende que não, que todos os homens estão destituídos da graça de Deus, que todos nós somos pecadores. Então é totalmente diferente de eu pensar que, eu saber que o meu filho, que os meus filhos precisam de Jesus Cristo para alcançar a salvação. É totalmente diferente eu tratar de uma perspectiva, uma educação, onde eu vou ensinar para os meus filhos que ele precisa de Jesus para salvar, e que ele não é bom, e que nada que ele faça, e que nada que ele aprenda, que nenhum doutorado que ele conquiste, que nenhuma ajuda que ele possa dar na sociedade vai o tornar melhor, ou vai o tornar próximo desse homem bom, que Jacques Rousseau falou. Essa visão da queda na pedagogia, muito importante para que as pessoas entendam que o pecado existe. Para que entendam que às vezes não pode fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, como se nada existisse. E só existe uma queda, né? Se existe um buraco, né? Então, se eu tiro o buraco que é o pecado, né, não tem uma queda. Ou se eu falo que não tem uma queda, não tem um buraco. Então, se eu falo que o homem é bom em si, e que eu posso deixar ele viver livremente, ele vai conseguir a plenitude, né, a gente não vai ensinar às nossas crianças que há esses limites. A gente não vai aprender, a gente não vai entender, a gente não vai lembrar que aquilo que a gente tem em mente, que aquilo que a gente pensa que muitas vezes que é bom, não é. E quanto à redenção, se existe uma queda, a gente precisa de um redentor. E se a gente não ensina ao nosso filho que ele é um pecador, que a gente não se reconhece como um pecador, a gente não vai compreender a necessidade do sacrifício de Cristo e nem vai reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz como sendo necessário para a nossa existência, desde a criação, como para a salvação e para uma vida que vem além. Nessa perspectiva da pedagogia, não condizente com a narrativa bíblica, onde o ser humano vem de um macaco, onde não há pecado, também não há o quê? Não há um inferno, não há eternidade. E a nossa perspectiva é que há, sim, a eternidade que nos aguarda. E se a gente não trabalhar isso de maneira contundente, em cada uma de nossas pedagogias para ensinar determinados assuntos, os nossos filhos, a gente, pode aprender a tocar muito bem o instrumento, a falar muito bem, a falar várias línguas, a dominar a matemática, a literatura, mas não aprender, não reconhecer o que de fato é o principal, o que de fato o cristão deveria colocar como principal. Se a gente não espera a eternidade, se a gente não clama pelo perdão de Cristo, se a gente não o reconhece como nosso Salvador, nosso Redentor,
tudo aquilo que a gente possa aprender vai ser em vão. Mas para finalizar, como podemos proteger nossos filhos desses riscos, os riscos dessas pedagogias? E uma das coisas é com a educação familiar. Mas, Dimas, qual vai ser a base para a nossa educação familiar? Como que vai ser? Está lá em Provérbios 22, do 1 ao 6. Só esperar abrir. Provérbios, capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Acho que a minha está na Almeida corrigida. Mas vamos lá. Vou ler aqui na minha versão, está um pouco diferente. Eu vou ler olhando para lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar a boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A gente lê muito esse sexto, mas esse sexto vem dentro do contexto dos 5 anteriores. O que a gente aprende com esses versículos? No versículo 1, onde fala que mais vale o homem do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro, nós vamos ensinar aos nossos filhos, ou nós podemos aprender a respeito da boa reputação, do bom nome, do quanto é importante a gente ter essa boa reputação perante a sociedade. Então, veja que quando a gente fala de essa questão de, por exemplo, de ter uma boa reputação, de honrar os seus pais, também é de uma certa forma comum lá no meio secular. Mas para isso, lá fora, talvez só isso seja o suficiente. Só ter boa reputação, só ser boa pessoa. Mas para a gente isso é apenas mais uma das coisas que a gente deve ensinar para os nossos filhos. No versículo 2, a gente vai aprender o seguinte, a importância, né? O rico e o pobre se encontram um a um e o outro. O meu está errado. Digita errado. Abre, por favor, o capítulo 22. Pronto. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Né? Então, aqui, às vezes a gente quer ensinar os nossos filhos, né, num viés econômico, num viés financeiro, e eu ensinei meu filho a ser uma boa pessoa, a ter boa conduta, mas agora eu preciso ensinar o meu filho a como ganhar muito dinheiro, né, a fazer parte do mercado econômico. Eu vi um relato de um educador cristão, e ele estava falando que numa escola cristã, lá em Minas Gerais, a mãe chegou para a diretora de uma escola, uma senhora cristã, e falou assim para ela, disse, olha, eu sei que meu filho aqui nessa escola, ele vai aprender os valores cristãos.
Eu sei que meu filho vai aprender coisas boas, boa conduta, vai aprender da palavra. Mas me diga uma coisa: meu filho vai ser competitivo no mercado de trabalho? Né? E aí o pedagogo falou: é interessante como as pedagogias, né? Como essas coisas assim mexem, vem sorrateiramente ali, ó, você nem percebe e está ali influenciando. Sendo que no final, tanto o homem rico quanto o homem pobre, os dois vão estar perante o Senhor. E aí não vai adiantar de nada. Não vai ter diferença entre um e outro. Então, aqui ele nos ensina o quê? A submissão, a importância do homem a ser submisso diante de Deus. Então, independentemente se você é uma pessoa muito próspera aqui ou não, competitiva no mercado do trabalho ou não, influenciador digital ou não, o que importa é que no final, tanto aquele rico, pobre, influenciador ou não, ambos vão prestar contas diante de Deus. E a gente tem que ensinar essa submissão aos nossos filhos. No terceiro, ele vai falar o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofrem a pena. Com o versículo terceiro, a gente vai aprender a importância, vai ensinar a importância de sermos prudentes. No versículo 4, vai falar o seguinte: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. No versículo 4, a gente pode aprender a respeito de humildade. Acompanhando? Tá, né? Então, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas e honra a respeito de vida. Então, cada um desses tópicos, a gente, de uma certa forma, a gente tenta passar para os nossos filhos. A gente vê que aqui, nesses versículos, tratam isso de uma maneira bastante sábia, né? No versículo 5, no caminho do perverso faz espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Alerta sobre o perigo do caminho da perversidade. E no versículo 6, né? Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Mostra a importância de ensinar a criança ao longo do caminho que ela deverá andar. Então aqui a gente tratou de boa reputação, de ser submisso a Deus, da importância de ser prudente, dos benefícios de ser humilde, do perigo do caminho da perversidade e a importância de levar os nossos filhos por esse caminho. Então, há uma perspectiva de pedagogia que a gente vai tratar ela a respeito de uma narrativa bíblica, daquilo que a gente espera. E aí a gente tem que tratar isso diariamente, né? A gente tem que analisar nas escolas onde os nossos filhos estão, como é que está. Se a gente não for lá, se a gente não discutir, se a gente não pedir informações, se a gente não cobrar explicações por determinadas coisas, os nossos filhos vão estar escutando, vão estar vendo isso aí. Dimas, mas eu sozinho não vou mudar a escola. Tá certo? Você não vai mudar a escola. Mas perante a educação formal que seu filho tem lá na escola, como que você pode ensinar também de forma, né, a sua parte formal agora com uma narrativa bíblica? Porque falar que o homem vem do macaco, por exemplo,
né? É só uma teoria. Mas se eu não parar e falar para o meu filho, dizer assim, olha, isso é só uma teoria, não tem como explicar, e ele tal, aí vai. Né? E aí o meu filho vai entender, pô, lá tem uma teoria, meu pai tem outra, e vamos ver qual que é mais prudente. Mas se eu deixo de lado, eu deixo ele ir, chega um momento que não tem mais volta. Chega um momento que vai ser tarde demais. Outra situação, pensando de maneira formal e assim, de uma forma menos religiosa, o que a gente pode fazer, por exemplo, para dar aos nossos filhos exemplos de educação, né? É mudar a sua rotina em casa, né? O que você faz em casa, né? O que é que tem nas suas estantes, né? Eu vi o Iago Martins, ele estava falando que ele tinha vários livros na casa, né? Ele estava achando meio bagunçado, aí ele disse que ia guardar. A esposa dele disse, não guarde. Eu quero que meus filhos vejam vários livros na minha casa. E eu quero que eles vejam a gente lendo esses livros. Então, o nosso exemplo, tanto do lado espiritual, quanto desse lado formal, tem que ser dado. Eu vi falando desse lado formal, e que, de uma certa forma, eu me preocupo, porque muitas vezes eu vejo um certo abandono. Eu vi um exemplo de um jovem, para concluir, lá no Piauí, que ele foi concorrer a uma medalha lá na Suíça, uma premiação, né, de robótica, por desenvolver um projeto que monitorava a qualidade dos rios. E ele veio de uma família pobre, né, mas ele sempre estudou muito, e a família dele sempre quis dar o melhor ensino possível para ele. E uma das coisas que ele comentou foi o seguinte, que a mãe dele decidiu colocar ele numa escola particular, porque ela via que era melhor, né, lá de Teresina, mesmo ela sendo pobre, né, e aí ela falou assim, que ia colocar o filho dela lá, porque ela via que todas as pessoas que estudavam, que eram dedicadas, tentavam colocar seus filhos nas melhores escolas possíveis. E eu vejo muitas vezes a gente não faz questão. Eu não estou falando que eu sei que muita gente não tem condições. Essa mulher também não tinha condições. Quando foi questionado, ele perguntou, isso valia quanto do salário da sua mãe? Deixar eles nessa escola? Aí ele disse, todo. A minha mãe deixava tudo que ela ganhava para eu poder ter um bom estudo. E ela dizia para mim o seguinte, meu filho, você só tem uma chance. Porque eu não tenho condições. Se você reprovar, você sai. Você só tem uma chance. Eu estou dando tudo que eu tenho. E aí ele disse que quando ele já tinha ganhado alguns outros concursos com relação à educação, já tinha ganhado um no México. E aí o cara falou assim, ele inclusive quando foi concorrer, ele precisou de ajuda, vender lanches. Aí o cara falou assim, mas quando você vai, essas viagens não são caras e para concorrer a esses prêmios eles são. Meus pais não têm condições. Por isso que eu não vou pensando em perder, eu tenho que ganhar, porque meus pais não podem pagar mais, meus pais não podem bancar essas despesas, então eu tenho que bancar. Eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar. Então, a gente também precisa, sim, desenvolver em nossos filhos essa ideia da importância de estudar, né? Essa importância de buscar alguns objetivos e valorizar aquilo que a gente entrega para eles. Dimas, você está falando do menino da escola particular? Não, eu estou falando de que isso tem que ser aprendido pelos nossos filhos e a gente tem que mostrar o valor dos nossos filhos. A mãe que acorda cedo para fazer o café da manhã para o filho ir para a escola, seja qual escola que for, já faz por merecer o filho se dedicar o máximo possível.
E a gente tem que cobrar isso dos nossos filhos. Não deixar de qualquer jeito. Que, o menino está lá na escola e só tira nota ruim e não está nem aí. Não cobrem dos seus filhos, é importante, para que eles entendam que o sacrifício que vocês fazem ao acordar cedo. Aí trabalhar para que eles estudem e tudo mais. Essa mãe ainda falou uma coisa para o filho. Ela disse que na nossa casa só podia faltar uma coisa. Não podia faltar duas coisas, né? Que era comida e livros. Né? E hoje a gente vê o menino, né? Pra gente, se a gente tivesse a palavra, né? A gente ensine a palavra para os nossos filhos, que nem a comida vai faltar. Para a gente bastaria a gente ensinar a palavra. Que possamos ensinar a palavra, que possamos ensinar aos nossos filhos a respeito dessa perspectiva, uma perspectiva cristã, né? Uma perspectiva onde nós nascemos pecadores, que precisamos de redenção, que possamos colocar isso no coração dos nossos filhos, que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Possamos lembrar disso todos os dias, que Ele morreu para salvar um pecador, que Ele morreu para nos salvar e que no final todos nós estaremos perante do Senhor. E o que valerá é se a gente colocou isso nos nossos corações ou não. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento de meditação em Sua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir nesse momento de ensino dos nossos filhos, dos nossos amigos, que possamos aprender com aqueles que querem nos ensinar a andar conforme a vontade do Senhor. Que essa igreja seja uma escola para aprender sobre a pedagogia correta de como a gente andar conforme a sua vontade. Guarda os nossos caminhos segundo a tua vontade, guarda os caminhos dos nossos filhos e que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Isso é o que pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.